algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Maias, astecas e egípcios foram visitados por alienígenas. Você sabe que muita gente comenta que os maias, os egípcios, os astecas, os persas são provenientes de outros planetas, né? Os maias, então, que sumiram, ficou ainda mais forte essa ideia. E a gente não pode esquecer das tribos dos Hopi, nos Estados Unidos, naquela região do Arizona, né, que também sumiram, assim como os maias desapareceram. No meu entender, e até pelo que a gente escuta de extraterrestres contando, quando houve uma enorme tempestade solar e a magnetosfera da Terra estava fragilizada ao extremo, não conseguiu-se evitar aquela lixiviação provocada de energia no planeta devido a essa tempestade solar. Isso coincide com o dilúvio bíblico, né? Mais ou menos a mesma época, pelo que a gente depreende. E a partir daí nós tivemos que recomeçar, não foi? Teve o dilúvio bíblico, salvou-se aquele material genético e praticamente teve que se recomeçar a vida na Terra. Esse recomeço da vida na Terra implicou em civilizações saindo quase do zero e de repente elas estavam com tecnologia hidráulica, astronomia, conhecimento de aplicações de técnicas de cura energéticas, né? E a gente cita os maias, mas vamos citar antes deles os sumérios que desenvolveram a escrita cuneiforme, a hidráulica, a agricultura mecanizada, a astronomia, né? Os egípcios que tiveram cromoterapia, o reiki que surgiu muito antes de qualquer lugar, os egípcios praticavam, a pilha de Bagdá. Então, até a gente sabe que muita gente fala e a gente sabe que existem campos energéticos diferentes dentro das grandes pirâmides, na própria esfinge. E se você for para os maias, a pedra, a lápide do túmulo do Pakal Voltan, que foi o grande rei maia, né, é de um homem pilotando uma nave. Os arqueólogos dizem que aquilo é uma mãe dando à luz. Se aquilo é um bebê, pelo amor de Jesus, tem muita pena dessa mãe. Você vê o jato de fogo atrás dele, ele com a mão no manete. Então, esses povos antigos, eles tinham uma relação muito clara com o extraterrestre. A própria Quetzalcóatl dos maias, que na verdade é mais dos astecas do que dos maias, é uma serpente emplumada voadora. E nós temos filmagens de naves que parecem exatamente uma serpente, não emplumada, mas ela tem exatamente o contorno de uma serpente, ela parece ser mole, como se fosse um balão meteorológico, por exemplo, né? Então, todos esses povos antigos fazem referências a naves interplanetárias. Se você for em Ábidos, no templo de Sete I, você tem uma placa dentro do túmulo que tem submarino, jato, nave espacial, avião. 3.600 anos antes de Cristo. Da onde veio esse conhecimento tecnológico? Será que o Victor Hugo estava encarnado naquele artesão que desenhou ou ele estava simplesmente retratando o que eles viam? A gente não pode esquecer que os sumérios retratavam gigantes que saíam de grandes esferas de fogo, nem dos egípcios, cujos deuses eram muito maiores e eram deuses que não tinham a forma humana. Então, os egípcios desenharam os seus deuses com formas de animais, né? Coiote, falcão. Aí eu fico me perguntando, será que eram seres semi-humanos ou se eram astronautas usando roupas espaciais e cujas formas lembravam animais, né? Para sinonímia. Se a gente se referir à história dos hindus, o hinduísmo, 5.000 anos atrás, eles falam de vimanas, naves que levavam os homens de um lado para o outro na Terra, falam de uma guerra que aconteceu entre anjos e demônios e que afetou o planeta Terra, guerra feita por naves espaciais, né? Na China você tem um painel gigante com vários desenhos que parecem muitos agroglifos que hoje nós temos na Terra e que
é referência a deuses que trouxeram esses desenhos. Então, a história antiga da humanidade tem muitos relatos que a gente pode fazer uma ligação entre estas civilizações e contato com seres extraterrestres. O que é o planeta Chupão? O planeta Chupão foi falado inicialmente pelo Chico Xavier, né? Que seria o planeta responsável por fazer o exílio, a limpeza, seria o depurador, onde ele passa, pega todos os espíritos que são mais atrasados e leva para semear num outro mundo. Muito antes do Chico Xavier, o grande amigo do Allan Kardec, Camille Flammarion, um excepcional astrônomo, um espírita de princípio junto ao Kardec, que mantiveram a Revista dos Espíritos, e foi quem fez a elegia quando o Kardec faleceu. Ele escreveu um livro chamado Êxodos, em que ele descreve as almas que são exiladas de um mundo, quando ficam nesse planeta. É tão intensa a gravidade desse planeta que eles ficam caídos no chão, fazendo muita força para respirar e se sentem morrer 1000 vezes, né? Então, Camille descreveu um planeta que o Chico depois chamou de Chupão. Eu não acredito que seja um astro físico de terceira dimensão, né? Talvez seja um grande asteroide que tenha uma orbe espiritual que atraia estes espíritos que vão ser exilados, porque o exílio é uma coisa normal, né? Você não está bem numa escola, você vai entrar no ônibus e vai para uma outra escola para ver se lá você sai melhor. Ou se é uma grande nave que faz essa retirada, porque os próprios extraterrestres hoje se colocam como, por ordens de Jesus, integrantes do projeto de êxodo da Terra, né, de tirar daqui os espíritos que não forem tocados pelo bem. Então, o planeta Chupão pode ser um asteroide, pode ser um planeta de um universo paralelo e pode ser uma gigantesca nave-mãe. Mas o Camille falou dele, o Chico falou, vamos prestar atenção, porque são fontes muito confiáveis. Há algumas informações em que determinados indivíduos, ao desencarnarem, são remetidos para outros planetas. Eu particularmente, Norberto, não concordo com essa ideia, porque mesmo os espíritos não sabem de tudo. Os espíritos não são donos da verdade. A única verdade absoluta é Deus. Abaixo de Deus é tudo achômetro. Mesmo os espíritos mais elevados, eles acham, eles têm opiniões, eles leem as leis naturais, dão a sua interpretação e essas interpretações vão sendo digeridas pelos que estão abaixo e interpretadas. Então esse processo é o processo de transferência de conhecimento. E, inclusive, na Gênese, há uma citação bastante interessante, que cabe muito bem aqui, né? Existem os primeiros reveladores. Os primeiros reveladores são aqueles que leem Deus, leem as leis naturais, criam as suas teses, são os profetas, são aqueles indivíduos que têm uma visão considerada futurística, em que pouquíssimas pessoas conseguem se relacionar com esses indivíduos. Esses indivíduos criam suas teses, as suas teorias, as escrevem e distribuem para aqueles que têm o potencial de ler e entender alguma coisa. Esses indivíduos que leem e entendem alguma coisa são os segundos reveladores, equivaleriam aos nossos professores, aos nossos pais, que leem os livros e passam esse conteúdo dos livros para nós. Então, os primeiros reveladores são aqueles que se relacionam muito bem com as leis naturais. Eles e Deus se dão muito bem. Os segundos reveladores são os intérpretes desses profetas, desses espíritos de gênio, como são classificados no livro A Gênese. E os demais são os seguidores. Então, de que equivaleria eu ter vivenciado aqui na Terra e ser remetido para um outro mundo em que eu não tenho nenhuma afinidade com esse mundo? Para onde eu vou depois que eu morro? Nós vamos, segundo o relato dos espíritos, para as colônias espirituais. As colônias espirituais são núcleos de espíritos que pensam iguais, têm uma similaridade de pensamento. Nessas colônias espirituais,
a coisa é exatamente igual aqui na Terra, porque a Terra é uma cópia de uma colônia espiritual. Então, nessa colônia espiritual que pertence, está presa ao campo gravitacional da Terra, com espíritos da Terra, lá vão se unir em grupos. Então, os grupos de músicos vão para um determinado departamento, um grupo de médicos vai para outro determinado departamento, um grupo de cantores vão para outro determinado grupo de pintores e assim sucessivamente. Há uma interação entre eles? Evidentemente que há. Da mesma forma que aqui na Terra nós temos escolas, onde tem os professores e alunos, temos os hospitais, onde tem médicos e doentes, temos os teatros, onde tem os atores e o público. Então, o público se utiliza do conteúdo desses segundos reveladores para nós absorvermos esse conhecimento. O médico tem um conhecimento, ele promove a cura pelo conhecimento que ele adquiriu. O médico de um mundo que não sabe como funciona a vida orgânica aqui na Terra, não conseguiria resolver um problema aqui da Terra. Estamos indo para um período de transição planetária? Todas as religiões, notadamente a espírita, abordam o tema transição planetária, que, no meu entender, iniciou-se no século XIX, quando nasceram gênios em todas as áreas, ciência física, biológica e humanas, que deram um grande avanço, foi o upgrade de toda a nossa humanidade. Sabe, eu penso que se nós não fôssemos tão materialistas, hoje nós já seríamos um mundo de regeneração se tivéssemos ouvido o que estes homens e mulheres falaram, não apenas as suas conquistas de progresso da humanidade, mas principalmente o que eles ensinavam, né? Neste grupo nasceu Allan Kardec, Leon Denis, Einstein, tantos outros extraordinários que aí estiveram. Então a transição começou ali. O que é a transição? É um momento em que todo um planeta passa de um estágio evolutivo para o seu estágio futuro. É lógico que é um período de adaptação, porque tudo tem adaptação, a Terra passa por uma adaptação, todos os seres que vivem na Terra passam por adaptação e é óbvio que a humanidade que está inserida nesse processo vai passar pela adaptação pior, porque somos nós os responsáveis pelos desmandos que acontecem neste mundo, né? Então essa transmigração de um mundo para o outro é uma coisa dificultosa. Não é assim de segunda para terça-feira que a Terra vai ser invadida por espíritos puros para que ela se torne pura. Nananina, não. Nós é que teremos que nos purificar, praticarmos atos beneméritos para que, pelo nosso exemplo, nós levantemos, possamos trazer um rebanho atrás de nós que pratique bons atos através dos nossos exemplos. Então, os indivíduos que são elevados vivem em mundos elevados. Os indivíduos que são como nós vivem na Terra. Os indivíduos inferiores vivem em mundos inferiores. Essa é a lei da evolução. Fomos criados simples e ignorantes, rumo à perfeição. Cada exemplo, cada vivência, novo conhecimento. Esse conhecimento, quanto mais eu atendo aos anseios gerais, melhor é. Estou praticando ato moral. Atos imorais, aquilo que prejudica a um ou a uma massa. Um outro questionamento que nós temos é, nós poderíamos nos comunicar com extraterrestres, com espíritos de outros mundos? Eu acho um pouco difícil. Por que eu acho um pouco difícil? Porque o linguajar deles é totalmente diferente do nosso. A sistemática operacional deles é totalmente diferente da gente. Eu acho que assim, a presença ostensiva deles em centros espíritas é uma coisa importante, né? Porque tem muito centro espírita que está trabalhando com uma energia diferente, que precisa compreender, porque há um erro de achar que tecnologia avançada é diretamente proporcional à moral avançada e não é. E a gente pode ver isso no próprio planeta Terra. Os países mais avançados não são referências morais. Então, a gente tem que ter o discernimento, né? Não é porque alguém se mostra como um ET que é um ser de luz,
A árvore se conhece pelo seu fruto. Jesus deixou esse aviso muito claro. E a gente precisa também não ter medo, tem que estudar o processo, entender o processo e ver se aquilo é útil, porque quem não falar da lei da fraternidade, quem não falar dos ensinamentos de Jesus, não veio para trazer bondade, não veio para trazer luz. Então a gente tem que se apoiar naquilo que é bom e a gente tem que ter cautela com aquilo que não parece ser bom. No mundo mais elevado, todos os espíritos encarnados nesse mundo têm a mesma característica de pele. Não existe loiro, não existe japonês, não existe negros, não existe amarelos. Todos têm a mesma tonalidade, a mesma característica fisiológica. Não haveria segregação racial, porque a raça seria única naquele planeta. E aqui na Terra, a gente se engalfinha por causa de etnia. O árabe não aceita o judeu não aceita o negro, o alemão se acha o melhor dos melhores. O português, para nós aqui, é considerado o burro, as piadas são jocosas em cima dos portugueses. Lá em Portugal, os burros são os brasileiros. Então, no mundo mais elevado, isso não existe. E isso só existe aqui na Terra porque nós somos extremamente egoístas. Nós queremos tudo pra gente, achamos que somos os donos da verdade e não damos significância para o nosso próximo. Espírito não tem sexo. Ele pode nascer homem ou mulher, macho ou fêmea. Os desvios da sexualidade são desvios do espírito. Ele que não se aceita com a roupinha que ele se automoldou. Um indivíduo negro não gostaria de ser negro. Por quê? Porque os brancos oprimem os negros. Mas imagine se fosse ao contrário. Se a predominância fosse dos negros, eu seria um excluído. E aí eu faço uma reivindicação, quero ver se vocês concordam. Eu, hoje, sou um excluído da sociedade. Porque aqui no Brasil, eu sou loiro, alto e olhos azuis. Olha que coisa. Quantos existem igual a mim? Eu sou uma minoria muito, muito pequena. Por que eu não tenho os mesmos direitos que estão sendo reivindicados por outras minorias que são maiorias na atualidade? Percebem o desequilíbrio que ocorre? Imagine com um alienígena, vivendo lá num mundo onde não há desigualdade de classe, não há desigualdade de raça, não há desigualdade social, vindo aqui para a Terra, vendo essa balbúrdia que nós temos aqui. Ele acharia que nós somos um bando de débeis mentais. E nós o acharíamos o débil mental, o louco. Por quê? Porque ele tem uma ideia totalmente diferente daquela que permeia a grande massa da sociedade. Então, a transmigração espiritual, ela existe. De vez em quando, aparecem alguns avatares aqui, alguns seres iluminados, para mostrar uma nova forma de pensar. Então, essa comunicação deles para conosco, porque é sempre assim, a informação, ela vai do sistema de maior potencial para o de menor potencial. É igual energia. Um sistema com maior quantidade de energia transfere para o de menor energia. Se um grupo de alienígenas tem alto potencial de conhecimento, grande quantidade de conhecimento, ao chegar aqui na Terra, não vai conseguir colocar tudo isso em prática. Por quê? Porque os terráqueos não vão ter condições de absorver esse conteúdo. Da mesma forma que nós não tivemos condições de absorver o conteúdo dos profetas. E o último deles, Jesus. Jesus nos trouxe, através do seu evangelho, modos
para que nós vivêssemos diferente do que nós estamos agindo aqui agora. Ele nos traz uma nova receita. E se nós colocarmos em prática essa nova receita, nós nos tornaremos melhores. Não porque Ele quis que nós nos tornássemos melhores. Ele disponibilizou a generosidade dele de ter vindo, não sei da onde, para cá para trazer uma nova informação. Cabe a nós usarmos melhor esta informação que nos foi trazida.